Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e abençoando o nosso início de dia. Hoje, Emmanuel escolhe para o tema deste capítulo de número 141, pior para eles. O versículo que embasará a nossa reflexão aqui de hoje está em Lucas, capítulo 4, versículo 21. Jesus, quando chega na sinagoga, ele começa a ler as profecias de Isaías. Esse é o contexto desse versículo aqui de hoje. E na leitura, Jesus diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. André, o que Emmanuel fala para nós a respeito dessa fala de Jesus ao ler as profecias de Isaías? Emmanuel nos traz que nos grupos religiosos, né, independente da religião que for, que quase sempre surgem curiosos que aparentemente eles não têm interesse de nada, apenas vão ali por curiosidade. Só que nós precisamos lembrar que sempre existe algum parente desencarnado, né, um antepassado que está conduzindo aquela pessoa ali para que ela faça uma reflexão, um exame de consciência, né, da sua própria vida e que busque ali uma ajuda. Então, às vezes, o motivo que está levando ele ali, ele pode achar que é uma curiosidade, mas essa curiosidade foi despertada e conduzida por alguém. E aí, na maioria das vezes, essas pessoas, quando são perguntadas o motivo delas estarem ali e ouvirem, né, longas palavras, leituras grandes a respeito do Evangelho e explicações também, no primeiro momento elas podem dizer que assim, não, eu fui e eu fico ali porque, por gentileza, né? Fica ruim se eu levantar no meio, né? Por educação, eu respeito aquelas pessoas que estão ali presentes. Só que, na verdade, o que está acontecendo ali é uma vontade de mudar daquela pessoa. Ela está ali porque ela está sentindo que a maneira que ela está levando a vida dela, as coisas que estão acontecendo, não está dando muito certo. Então, elas encontraram ali como uma opção, uma orientação para que elas possam conduzir a sua vida de maneira diferente, né? Porque Emmanuel diz assim que é o momento que soa a revelação espiritual, ou seja, é o momento que ela percebe que só essa vida, que essa coisa material, essa coisa física já não está sustentando mais, né? Que precisa de algo mais, de uma coisa espiritual para poder aliviar o coração daquela pessoa. E aí é interessante porque é o seguinte, a partir do momento que a gente começa a ouvir, a descobrir essas palavras e ensinamentos, nós nos tornamos responsáveis, né, por aquilo que a gente conhece. E isso pode ser o seguinte, esse conhecimento que a gente adquire na religião, ele pode ser tanto uma asa que consegue nos elevar, né, consegue nos tirar desse olhar e desse viver aqui só para o físico, para a matéria, e pode nos elevar, ou pode ser também um pântano, né? Esse conhecimento que vai nos atolar ainda mais, né? Porque dependendo como essa mensagem for
passada, transmitida para a pessoa, às vezes a pessoa pode traumatizar, a pessoa pode se revoltar contra, né? E aí a pessoa precisa entender esse processo, que ela pode se traumatizar e revoltar contra a pessoa que disse aquela palavra, e não a palavra em si, né? Porque a palavra de Deus, o que está na Bíblia, são ensinamentos maravilhosos, mas o que pode ser equivocado é a interpretação que aquela pessoa fez para você e aquilo te feriu. Então, quando a gente ouvir essas palavras de Deus, de Jesus, a gente precisa pensar: Jesus, que foi o espírito mais perfeito que passou aqui na Terra, que é, de acordo com o Livro dos Espíritos, o nosso guia e modelo. Será que ele está querendo dizer isso para ofender a gente, para nos prejudicar? Ou a interpretação que essa pessoa deu é que está causando essa sensação? Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí tem uma responsabilidade muito grande das pessoas que se utilizam da palavra para poder ensinar as outras. Porque é nos dito lá no Evangelho: de quem há muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais conhecimento essa pessoa adquira, tenha a respeito da palavra, mais compromisso ela tem que ter. Não só com o que ela fala, mas com o que ela vive, e o que ela vive precisa ser de acordo com o que ela fala. Porque senão a pessoa vai ver duas coisas, né? E isso é muito comum acontecer na adolescência. Porque às vezes os pais, no trato com um filho, é de uma maneira, é muito rígido, mas com o outro filho é muito permissivo. E aí o próprio jovem, o adolescente, vai olhar e falar assim: mas peraí, tem um negócio errado aqui, porque eles falam de uma forma para mim, para o meu irmão fala diferente, pode tudo, então tem um negócio errado aí. Porque para mim tem que ser dessa maneira e para o outro é daquela forma diferente? Ou como que meus pais falam isso para eu fazer, mas eles não fazem, eles fazem diferente? Então tem esse ponto que é crucial. E na história de hoje, eu queria só relembrar que essa passagem que Emmanuel selecionou aqui, que Jesus está na sinagoga e ele pega os rolos, né, das escrituras para poder fazer uma leitura. E é nos dito, no Evangelho de Lucas, que ele faz uma leitura aleatória. E nessa leitura aleatória, ele lê exatamente uma passagem de Isaías que comenta a respeito da vinda do Messias. Então Jesus está lendo ali algo que está falando sobre ele. E aí ele diz: hoje, né, se cumpriu as escrituras aos seus ouvidos. E a outra coisa que a gente precisa pensar aqui, que não existe aleatoriedade quando se fala de Deus. Porque a previdência divina, ela é muito criativa no seu agir, no seu ajudar. Então, no processo de amparo e de esclarecimento, Deus não desperdiça nenhuma oportunidade, porque ele sabe que aquela oportunidade ali pode mudar a vida daquela pessoa para toda a sua existência. Então, hoje eu vou contar uma história que é o seguinte. O orador espírita Raul Teixeira, ele estava na primeira fileira do centro, esperando ser chamado para ele fazer ali a palestra do dia. E aí ele estava ali, né, esperando todo o desenrolar ali da reunião, até que surge uma pessoa no meio da reunião pública, né, do centro, e ele notou que as pessoas no entorno começaram a ficar muito desconfortáveis. E as pessoas começavam a comentar, a olhar, né, daquela forma, julgando, e ele percebeu que se tratava de um homem que estava bêbado. E esse homem bêbado, ele veio entrando e conversando e se aproximando de Raul Teixeira, e Raul Teixeira ali, sabendo que ele ia entrar logo para poder
fazer a palestra e aquele homem ali perto dele querendo conversar com ele, ele pensou, o que que eu vou fazer? E aí, nesse instante, surge uma mulher. E a mulher diz assim para Raul Teixeira, olha, tem muito tempo que eu estou tentando trazer o meu filho aqui. Cuida dele porque hoje eu consegui. Essa mulher, essa mãe desse homem que estava bêbado, apareceu um espírito para Raul Teixeira. E ela pediu para que ele cuidasse, porque naquela oportunidade ela tinha conseguido fazer com que o filho entrasse ali no centro, para poder ser ajudado. Então, vejamos que olha a oportunidade que Deus enxerga de conseguir auxiliar as pessoas, né? Porque aquela mãe, suplicando ajuda por um filho no plano espiritual, foi capaz de convencê-lo a entrar naquele centro, para que ele ouvisse algo que pudesse ajudar, que alguém fosse instrumento de Deus para poder tocar aquela alma. Então, lembremos, não existe aleatoriedade, não existe acaso. Quando a gente tira uma passagem do Evangelho e a gente lê, a gente pensa assim, ah, não, isso aqui foi ao acaso. Aí, às vezes, passa alguns dias e a gente conversa com alguém na rua e a pessoa toca naquele assunto do que a gente leu. A gente fala, mas não pode. Aí, passa mais um pouco, a gente vai, assiste uma palestra e na palestra toca justamente naquele tema e o palestrante explica aquele tema para a gente. Então não tem acaso. Ali tem Deus exercendo o seu trabalho para poder nos orientar, para poder nos conduzir à reflexão daquilo que para nós não está legal na nossa vida, daquilo que nós estamos derrapando, nós estamos caindo naquele quesito. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, separei o final do capítulo, a última frase que Emmanuel escolhe para compartilhar conosco. Ele diz assim, cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Essa é a frase de encerramento que Emmanuel escolhe, e por esse motivo eu penso que é uma frase para a gente refletir um pouquinho mais sobre ela. Acredito que ele a escolheu cuidadosamente para encerrar esse capítulo de hoje, e ela é uma frase de grande impacto, né? Uma frase muito forte para encerrar o capítulo, e aí ele traz algo que nos leva a pensar que nós devemos pensar que o maior interesse em estar próximo de Jesus e da espiritualidade deve ser nosso. Como já falamos aqui algumas reflexões atrás, né? A obra ela sempre vai seguir sem nós. Na verdade, quem não segue sem Jesus, quem não segue bem o plano reencarnatório aqui, somos nós sem eles, né? Então, quanto mais nós reconhecermos essa nossa pequenez, essa nossa fraqueza, mais significativo e importante será para nós, porque sabermos reconhecer isso nos torna mais fortes, nos torna mais preparados para lidar com as vulnerabilidades da vida. Então, a importância de nós sabermos o papel grande que Jesus tem na nossa vida é muito valioso. E nós só temos a ganhar isso, né? Então, sabermos que, como a profecia de Isaías fala, né, que o Mestre chegou, mas ele chegou lá, continua vivo nos nossos corações. Essa semana também ouvi uma frase muito interessante que me tocou muito, que me falou sobre uma vez que Jesus está no coração de um filho, o pai pode se tranquilizar, o pai sossega, o pai e a mãe pode ficar tranquilo. Porque uma vez que nós sabemos que Jesus está no coração de alguém, a gente sabe que as decisões serão melhores tomadas. Teremos mais compaixão, teremos mais cuidado ao decidir as nossas escolhas, saberemos que nosso filho está mais bem encaminhado, que ele terá amparo,
que ele terá um bom direcionamento na escolha de todas as decisões da vida dele. E isso é muito importante, né? Sabermos que as oportunidades vêm e que se Jesus estiver conosco, nós sabemos que a chance de não desperdiçarmos, ela é infinitamente maior, né? O livre-arbítrio existe, mas se nós estamos em um contato mais próximo, mais íntimo de Jesus, ele é o mais importante. Não é mesmo, André? É verdade. E eu fiquei pensando uma coisa aqui, lembrando, você falou a respeito de pais, que é o seguinte, né? Às vezes o filho quer fazer determinada coisa e a mãe ou o pai fala assim, olha, não vai, não faz isso, porque pode te acontecer isso e não sei o quê. E aí o filho, se utilizando do seu livre-arbítrio, né, e desobediência, ele vai e faz. E aí ocorre justamente o quê? Aquilo que o pai e a mãe disse. E aí o filho, quando aquilo acontece, ele pensa assim, nossa, eu fui avisado, né? Então ele pensa assim, é como se a consciência dele dissesse assim para ele, você tem duas vezes culpa disso, né? Porque você foi avisado e mesmo assim você escolheu fazer. Então é justamente essa frase aqui, né? Pior para eles, pior para nós, porque a gente foi avisado, a gente tem os ensinamentos, a gente tem as explicações, e mesmo assim a gente escolher por fazer o contrário do que aquilo que a gente sabe, quem é prejudicado somos nós. Não tem como a gente botar a culpa em outra pessoa, porque a escolha foi nossa, né? Então, o ensinamento aqui é o seguinte: Jesus leu exatamente a escritura de Isaías, onde estava dizendo: Ele é o Messias. Aquelas pessoas não quiseram acreditar, foi pior para elas, né? Porque o desdobramento depois do que aquilo se tornou, o que aconteceu com Jesus, os responsáveis, eles tiveram, né, que futuramente pagar ali os seus atos, né? A conta chega daquela dívida que eles cometeram, né? Então, que a gente tenha essa consciência de que fomos avisados, sabemos a respeito, então vamos tentar agir de acordo, porque se a gente não fizer, Jesus não vai ser prejudicado. Deus não vai. Quem será prejudicado somos nós. Então que a gente tenha essa consciência, né? Tenhamos sempre Jesus no nosso coração. Nós somos mais beneficiados. Nós somos mais importantes se estivermos Jesus no nosso coração, para que tomemos melhores decisões, tenhamos mais direcionamento nessas decisões, porque pior será para nós esperarmos mais e mais na existência. Temos aí um grande exemplo, que é Emmanuel, né, na sua vida em Publio Lentulus. Ele, uma decisão, decidir não estar próximo de Jesus em uma encarnação, o custou muito, custou muitas e muitas reencarnações. Então, se naquele momento ele decidisse estar próximo de Jesus, melhor seria para ele, quanto sofrimento poderia ter sido evitado. Mas o bom, na outra oportunidade, ele esteve próximo de Jesus, porque a oportunidade ela nunca se encerra, ela está sempre de braços abertos para nós. O importante é que o quanto antes nós tomemos essa decisão, busquemos sempre os direcionamentos, porque como o André citou a questão ali do filho rebelde, a decisão errada, às vezes ela custa caro. Então, se a gente tiver aí um pouco de paciência, de mais conexão com Jesus, na tomada de decisão, ela sempre será mais vantajosa para cada um de nós. É mesmo, André? Verdade, né? E o próprio Jesus disse para Públio Lentulus, né, que ele poderia abreviar ali, naquele momento, se aceitasse Jesus, ou percorrer, né, muitos anos de sofrimento. E ele fez a escolha dele, né? Então foi pior para quem? Foi pior para ele. Pior para ele, né? Para Jesus, ele continua aí de braços abertos, esperando.
Hoje sabemos, né, da magnitude desse espírito, né? Hoje estamos aqui com essa grande oportunidade de estudar a obra, de ouvir tantos ensinamentos que Emmanuel tem para passar para nós. Mas ele precisou percorrer um caminho que foi exatamente pior para ele. Mas com essas palavras, com esse exemplo de vida que Emmanuel carrega, nós encerramos aqui a nossa reflexão. Que ela sirva aí de inspiração para o dia de cada um de vocês, inspiração para a semana de vocês, que cada um possa refletir e carregar no seu coração a importância dessa proximidade com Jesus e o reconhecimento de que uma vida longe dele será pior para nós mesmos, né? Assim como o capítulo diz hoje, pior para eles, mas é pior para nós. Então, que nós carreguemos essa mensagem no nosso coração e em cada momento que nós precisarmos tomar uma decisão, nós possamos lembrá-la e recorrer aí a essa proximidade, essa inspiração, estar próximo da espiritualidade, silenciar o nosso coração para que as melhores decisões sempre sejam tomadas. E ouça os pais de vocês, que o André trouxe também aqui, né? São grandes enviados, são grandes inspirações, instrumentos de Jesus aqui para nos guiar aqui na Terra. É exatamente um grande presente que Jesus nos dá aqui, não é mesmo? Então, e ouçamos, primeiramente, o Pai Maior, que é Deus, né? Com certeza. Porque Ele é o exemplo, né? É nós, pais, os nossos pais, tem ele como exemplo, né? Essa figura paterna que foi instaurada aqui na Terra é inspirado no nosso Pai Maior. A cada dia nós tentamos progredir um pouquinho, né, enquanto seres humanos e enquanto pais, para que a gente seja pais mais próximos ao Pai Maior. A caminhada é longa, mas o importante é sempre persistir aí a passinhos pequenos, né, para que a gente seja cada vez mais próximo, cada vez mais presentes na vida dos nossos filhos. Então, com essas palavras, nós encerramos a nossa reflexão. Esperamos vocês para o capítulo de número 142, se chama Um Só Senhor. O versículo é do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesus diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. Aguardo vocês na semana que vem para refletirmos essa fala tão importante de Jesus, que tanto nos direciona nessa vida material, que nós precisamos muito desses ensinos aqui, né? Constantemente somos desafiados a sempre entrar nesse equilíbrio, né, da nossa vida material e essa vida espiritual. Desejo a vocês uma semana muito abençoada, um ótimo sábado. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado para todos e que assim seja.